sobre tudo e todos. Estou à disposição. Rogério, primeira fofoca. Alguns indivíduos aqui dentro, que estão aqui, tiveram uma impressão muito forte no dia 29, à noite, principalmente, né? Algo estranho, fora do comum, né, das percepções de cada um. Acho que o Josiano, a Ângela, eu também, né? Algo assim muito, de um ambiente muito salutar, né? Um certo envolvimento muito gostoso, muito bom, né? No dia 29, acho que foi quarta-feira à noite. Quinta. Houve alguma movimentação energética? Tem havido mais proximamente desses dias para cá, algo dessa natureza? Existem certos acontecimentos que são comemorados aqui na Terra e que não têm importância nenhuma para a espiritualidade. Existem outros que são comemorados aqui na Terra, mas que também têm importância para a espiritualidade. E existem certas comemorações que ocorrem nos ambientes espirituais, mas que nós aqui na Terra, no mundo dos encarnados, não temos consciência disso e não percebemos objetivamente o que se passa. Eventualmente podemos sentir uma vibração diferente, distinta, singular, em determinados dias. Isso é raro acontecer. É muito raro acontecer uma reunião num ambiente espiritual cuja vibração seja de tal forma singular que repercuta no ambiente dos encarnados. Porém, é quase que comum acontecer quando seres de fora, muito evoluídos, se projetam ou potencializam os seus centros existenciais nas esferas espirituais, ou seja, nos ambientes espirituais vinculados à Terra, e quando ocorre essa reunião de espíritos muito desenvolvidos com entidades muito desenvolvidas que se encontram em ambientes espirituais vinculados à Terra, é fatal, no bom sentido. Quando tal ocorre, algumas pessoas, ou muitas pessoas aqui na Terra, sentem conscientemente essa vibração. Todas as pessoas da Terra, porém, recebem, ainda que não percebam, o fluxo vibratório que é um presente, que é uma bênção, quando esses seres, essas individualidades singulares se reúnem. O mundo ainda não sabe, ou melhor, isso ainda não é uma certeza para todos nós, mas a data correta do nascimento do Mestre Jesus é o mês de abril. Isso não é comemorado aqui, já que nós comemoramos o dia 25 de dezembro. Mas na espiritualidade, os meses de abril e de setembro têm uma relação muito próxima com o que houve de fato na história do Mestre Jesus. E na espiritualidade, que tem uma cultura distinta desta dos encarnados, esses 2 meses são marcados às vezes por comemorações singulares e eventualmente o pessoal de fora vem. Nesse mês de abril, todo mundo que podia vir, veio. Todo mundo no bom sentido, ou seja, tudo aquilo que da Terra nós podemos imaginar, que seria uma pleiade de espíritos e de seres extremamente desenvolvidos, alguns divinos, outros na periferia do padrão divino, quase divinos, realmente é o que ocorreu e ainda está ocorrendo e deve durar até alguns dias esse mês de maio. Esses seres, quando se potencializam, alguns deles não precisam de naves para isso. Outros, porém, necessitam do concurso de naves, já que o modo como eles se deslocam entre os quadrantes deste universo e também de outras realidades paralelas a esse universo
eles necessitam de um artefato tecnológico que os proteja nessas viagens. E esses artefatos também têm um tipo de vibração magnética que, às vezes, nos faz perceber a vibração dessas naves, ainda que elas não estejam disponíveis ao alcance dos nossos olhos. E, de fato, pelas notícias que chegam da espiritualidade e pelo que pessoalmente eu também tive o privilégio de perceber, algo de muito singular ocorreu e está ocorrendo. É o que posso dizer. Rogério, eu já conhecia essa hipótese, digamos assim, quase, do nascimento de Jesus ter citado em setembro, porque a gente sabe que 25 de dezembro foi uma data, quer dizer, indicada pela igreja para se apropriar de uma comemoração pagã, não é? Agora, em setembro, foi que houve. São questões que na cultura terrena nós não sabemos, mas tem a ver com a família de Jesus, tem a ver com a história de Maria e Jesus, seus filhos, e é algo que não passou a história no Evangelho, mas que ao longo da juventude de Jesus ocorreram algumas questões muito marcantes para a família de Jesus no mês de setembro. E como isso envolveu muitas pessoas da época, muitas não, algumas pessoas que estavam vivas, encarnadas na época, e essas pessoas são espíritos que hoje ainda se encontram vinculados à espiritualidade terrena, eles fazem essa festa. De vez em quando, Maria e Jesus e outros vêm também no mês de setembro. Mas agora, no mês de abril, a história é outra. A comemoração do nascimento, e tudo indica também, do momento em que Jesus foi crucificado, também no mês de abril, isso tem uma importância muito grande para todo um contexto que nós estamos longe de perceber. A vinda de Jesus à Terra, cada vez mais se assume como algo que talvez jamais seja compreendido por nossos espíritos quando mergulhados na condição humana e submetidos a um cérebro animal limitado e primitivo, apesar de maravilhoso, que é esse que nós utilizamos na espécie Homo sapiens. Mas quando nós nos libertamos dos modelos de pensamento desse cérebro e pensamos com a nossa mente espiritual, numa amplitude maior, aí é que nós percebemos a grandeza do que o Espírito, que nós chamamos de Jesus, fez, vindo à Terra do modo como ele veio. Os desafios, os obstáculos, são muito maiores daquilo que nós podemos imaginar. E Jesus não é perfeito. Ele correu um risco muito grande. Existem problemas que ele, quando da sua vinda, que apontará como nós poderemos resolver ainda alguns poucos problemas advindos da opção que ele se obrigou a seguir enquanto esteve entre nós. Então, não vale a pena, ou não é o momento, ou não há serventia em nós estarmos aqui falando ou revelando o que é que a espiritualidade comemora ou deixa de comemorar nessa ou naquela data. Não teria muito sentido para a gente, mas tem tudo a ver com a família de Jesus. A gente sabe que a relação espaço-tempo ela é muito... A gente não consegue entender isso direito, porque a gente vive dentro de uma temporalidade e no universo não seria a mesma coisa. O que aconteceu talvez para a gente há 1,5 milhão, 2 milhões de anos atrás foram minutos, anos, uma contagem de tempo aí fora. Eu estava ouvindo a rádio de São Paulo e bateu uma informação que você colocou, como que alguns físicos colocam com relação a nascimento, expansão e a morte do universo. Eu te pergunto, dentro disso que você está recebendo de informações dos livros, não existe alguma informação com relação a por que Yahvé e nós passamos por todas essas atribulações dentro de um universo caótico, quando se presume que ele, em X bilhões de anos, vai deixar de existir?